pessoal, mais uma vez estou aqui para trazer para vocês um mega entrevistado, um amigo do peito mesmo, um dos maiores ufólogos brasileiros da época de ouro da ufologia. Estou aqui com Ricardo Correia Varela. Fala, Ricardão. E aí, PT, tudo tranquilo? Bom, obrigado aí pela apresentação, pela enaltação. Mas, primeiro, aí, parabéns para você aí, pela enciclopédia aí, o nome já circulando internacionalmente. Isso é chique, cara. Depois vou arrumar para ter o autógrafo. Mas vamos lá. Mas eu aprendi com vocês. Aprendi com vocês, gente. Bom, Varela, deixa eu te falar. Eu sempre começo com todo mundo perguntando como é que foi o início na ufologia, o que te levou para a ufologia. Não vai ser diferente contigo. Como é que tudo começou? Então tá bom. No meu caso, foi coisa bem antiga. Foi em 1970 deixa eu lembrar aqui, 73 para 74. Eu era jovem, né? Morava em Brasília, morava na quadra 110 Sul, e todo fim de tarde era jogar bola com a turma, né? A diversão era saiu da escola, era sair correndo para chutar bola, e chutar os outros também, né? E Brasília tinha aqueles canteiros gigantescos de grama, né? Então era o ideal para jogar bola. E era aí naquela mudança aí de 6h30, já está começando a escurecer, era inverno, né? E aí, de repente, um dos colegas que está jogando bola aponta para o céu assim, tinha uma bolinha de luz. Como se fosse hoje a gente vê um satélite de noite, só que ainda estava claro, né? E aí via aquela bolinha de luz se movendo, né? E logo se juntaram mais duas, ficaram 3 bolinhas, né? E elas andaram um pouco para a esquerda, pararam, andaram para a direita, pararam, as 3 se juntaram numa só e saíram, e essa saiu em alta velocidade. Eu nunca tinha ouvido falar de disco voador, não tinha ideia do que era isso, né? E aí fui comentar com meu pai. Aí meu pai virou e falou, olha, vou falar com o Shoa, né? Na época o general Shoa, que era amigo dele, né? E o Shoa era um dos caras que falava muito de UFO, né? E vou perguntar para ele o que é. Aí o Shoa acabou indo lá em casa um dia, fiquei conversando com ele falou, nunca tinha ouvido falar do nome, né? Do acrônimo, na época UFO, né? Não se falava em disco voador, era UFO, né? Que é o acrônimo em inglês, né, do objeto voador não identificado. E aí ele me explicou, começou a conversar, aí acabou acho que eu ganhei um livro dele, um dos primeiros livros dele, comecei a ler, comecei a me empolgar, mas era uma época muito difícil, né, não tinha nada. E aí saiu uma coleção chamada Mistérios, né, e que um dos livros era exclusivo sobre disco voador. Aí eu enchi a paciência do meu pai para comprar aquilo lá e acabei ganhando de Natal, e aí não parei mais, né? Aí comecei aí acabei me formando em engenharia eletrônica lá em Brasília, né? E aí saí de Brasília, um pouco antes de sair de Brasília, teve um congresso internacional, o primeiro congresso internacional, que foi organizado pelo general Shoa. Foi um congresso gigantesco, tinha mais de 1.000 pessoas dentro aí tem aquele um teatrão gigantesco que tem em Brasília, eu não lembro, do centro de convenções, que eu acho que acabou virando ser chamado Ulisses Guimarães, mas na época não chamava isso não. Eu acho que era Centro de Convenções de Brasília que chamava. Mas lotou, não tinha lugar, para você ter uma ideia. Aquilo lá é gigantesco, não sei se você já teve a oportunidade de entrar lá. O auditório é enorme. E aí eu apaixonei, né, pelas palestras. Na época não tinha a quantidade de vídeos que tem hoje. Então eram palestras muito assim, didáticas, as pessoas tentando explicar. E o general Shoa era um cara muito focado em física, né? Ele era físico, então ele tentava dar uma dimensão de ciência, né?
E aí veio a palestra do Claudeir, que aí eu falei, putz, isso aqui não é um lugar de loucos, né? E teve muita palestra boa, veio muito gringo, né? Veio o Heineck, fez uma palestra fantástica que eu babei. E a partir daí, aí eu comecei. Logo em seguida, eu mudei para São José dos Campos, né? Consegui emprego aqui, onde eu estou até hoje, que é no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aí já viu, né? Carteirinha, a carteirinha que eu tinha, ela vinha escrito assim, Presidência da República, e embaixo vinha uma tarja vermelha, escrito assim, às autoridades, favor prestar todo o auxílio que o portador dessa solicitar, e ferrou, né? Carteira de agente secreto. Aí onde eu entrava, se tinha alguma coisa policial, militar, botava a carteirinha, tinha policial que até, pois não, senhor, vamos auxiliá-lo aqui. Aí foi o começo. Legal. Aí você foi para o INPE. O INPE é um instituto tecnológico, tecnologia de ponta. Você doutorado, pós-graduado, tudo mais que possa ter. Também no meio de um monte de cientistas. Aí dentro do INPE, conversando com o pessoal, qual é a percepção dele? Algum deles já viu alguma coisa que eu soube explicar? O INPE, Instituto, já detectou alguma coisa? Já viu alguma coisa que não soube explicar? Tem alguma coisa assim? Olha, não. O INPE oficialmente fala assim, nós não monitoramos o céu, então a gente não pode dar opinião. Essa que é a posição oficial. E naquela época, quando eu mudei aqui para São José, que foi em 1982, né, tinha muita ligação telefônica de pessoas falando de avistamentos. Aí eu consegui, através de um chefe que tinha lá da área administrativa, e falei, olha, por que não passam para o meu ramal? Eu atendo, anoto, escrevo tudo e dou uma continuidade e falo, olha, a gente não... O INPE não investiga oficialmente, mas, de repente, se interessar, a gente bate um bate-papo aqui e tal. Esse foi o peixe que eu vendi, foi aceito e funciona até hoje, né? Tem quase 40 anos isso. E teve muita ligação que eu atendia. Tinha dia que chegava a ter 10 num único dia, né? E o mais impressionante foi o de 1986, né? Que ficou, o Claudeir até cunhou a noite oficial dos OVNIs, né? Então, 86 foi muito, o INPE foi muito procurado. E principalmente 10 dias antes do dia, a noite oficial dos UFOs, que teve o Coronel Osiris, né? Que na época estava assumindo ser ministro, a história que eu acho que todo mundo conhece, né? E aí aconteceu 10 dias antes, exatamente 10 dias antes, teve uma revoada de UFOs aqui na região. Eu mesmo vi objetos voando assim, mas eram pequenas bolinhas a velocidades incríveis. E assim, normalmente tarde da noite, 11 horas, meia-noite, e no dia seguinte um montão. Aí eu comecei a anotar esses casos, comecei a ir atrás para perguntar e comecei a compilar tudo isso daí, né? E aí aconteceu que 10 dias depois teve o avistamento maior, né? Que 21 objetos foram observados, registrados em radar, seguido por caça. Virou até um caso nacional, né? Mais importante, pelo menos eu considero isso. E aí investigamos muito esse caso, né? Na época tinha tinha alguns amigos da FAB, né? Que é o INPE. Ele é um terreno que é da FAB, né? Hoje é Comando Técnico Aeroespacial, mas antes era um departamento de pesquisa, hoje é um comando lá, né? E aí ali eu fiz várias amizades, né? Porque é só uma cerca dividindo, e aí acabou que a gente trocava muita informação, né? E na época eu tive acesso à torre, né, de controle, eu tive acesso aos caras que estavam lá, os controladores de voo, né? Que ali é um posto militar, então o aeroporto
tem controle do pátio ali, do controle de aeronaves, né? Por ser uma área considerada, uma época, até uma área de segurança nacional. Hoje não é mais, não. Mas na época era. Então, a partir daí, né, que foi esse caso de 86, aí eu sempre recebo, e até hoje, as pessoas não sabem se expressar, né, no caso dos eventos UFOs, então, hoje eu recebo muito e-mail, né, porque pela lei da liberdade de imprensa, não, da lei da liberdade de informação, né, você tem, na hora que registra no sistema um pedido de informação, o INPE tem 48 horas para responder ou passar para alguém de outro órgão do governo para responder. Então, hoje é oficial. Então, você entra no site do INPE e fala, eu quero relatar um caso de UFO, vem direto para mim. Né? E oficialmente, eu tenho que responder oficialmente. Infelizmente, o INPE não pesquisa mesmo discos voadores, né, o fenômeno, então eu tenho que responder, olha, a gente não monitora o espaço aéreo, mas se você quiser ter uma conversa pessoal, vamos lá. Então é isso. Falando um pouquinho da noite oficial dos OVNIs, que aconteceu em 86. Muito se fala, e a gente, como Comissão Brasileira de Ufólogos, da qual você também faz parte, um dos, inclusive, fundadores, a gente está ainda à procura de vídeos que foram feitos a bordo desses aviões. Alguns aviões que perseguiram esses OVNIs dizem que filmaram essas perseguições. Isso mesmo? Você teve alguma informação sobre isso? Quando você encontrou esse pessoal, você teve alguma informação de que isso realmente aconteceu? Então, na época nós fomos atrás, né? A gente teve essa história mesmo de que alguém teria filmado, né? Mas não conseguimos ninguém comentando, não, viu? Aqui indo pela rodovia dos Tamoios, que é o acesso aqui de São Paulo ao litoral, tem uma instituição militar, que é o Instituto de Estudos Avançados, que é da FAB também. Ali até na época da década de 80 era que estava se pesquisando a bomba atômica brasileira, né? E ali eles tinham um laboratório de materiais muito potente, o que você pudesse imaginar de equipamento era ali, né? Tinha ali. Então eu tinha contato com alguns engenheiros, alguns colegas, né? Que o INPE tem um instituto de pós-graduação, né? Com um curso de especialização, mestrado e doutorado nas áreas de engenharia espacial e também de ciências, né? Geofísica, astrofísica. Então, esse contato científico eu tinha muito intenso, né? E falei, bom, se alguma coisa precisa ser analisada, vai ser analisada lá no IAV. E aí eu entrei em contato com alguns colegas da época e todos falaram, olha, aqui não está sendo feito, não chegou nada disso aqui, né? Eu não sei se você lembra quando caiu um tucano lá em Santos, que tinha a suspeita que até um objeto voador teria derrubado, né? Aquela asa foi analisada nos laboratórios do IAV e se viu lá que aquele avião ia cair de qualquer jeito, né? E aí todos os tucanos da época foram retidos, né, e analisados, e todos estavam com falhas estruturais e todos iam cair. Então todos foram reforçados, né, a estrutura de asa foi toda refeita, e então aquele avião ia cair mesmo. De repente foi uma coincidência que aquele UFO estava lá. Mas, por exemplo, eu tive acesso, só para ter uma ideia, né? Eu tive acesso aos relatórios de análise da estrutura da asa, né? Então, as pessoas, né, permitiam esse contato. Então, não achei nada, nenhuma referência a filmes. As únicas fotos que haviam era de um repórter aqui da época, o jornal era o Jornal Vale Paraibano, em que ele bateu várias fotos e batia com o que eu tinha visto, né? Só que ele bateu algumas fotos de um ponto de luz muito longe, era um dia até nublado, o dia que ele bateu a foto, e a foto ficou tremida. Ele usou uma lente muito poderosa, né? Eu não lembro mais as dimensões dela,
mas era uma lente gigantesca que estava num tripé, mas o dia estava estava ventando muito e ele abriu bastante a exposição. E aí o objeto mexeu, e isso aí ficou registrado, na época era negativo, né? E aquilo ficou sendo como um UFO, mas eu tenho minhas restrições quanto àquilo lá, né? Era um pontinho de luz no céu, como hoje tem um monte, né? Hoje mesmo eu recebi 2 imagens de um pontinho no céu que são referentes a Vênus, né? Vênus, quando chega agora a maio, fica gigantesco, né? E nasce muito, muito cedo, né? Uma das primeiras estrelas que a gente vê no céu. É isso. Não, e recentemente teve o Starlink passando pelo Brasil, né? O que eu recebi de mensagem, cara, de filmagem, de foto, do pessoal dizendo que eram vários discos voadores voando um atrás do outro. E eu acho que é nosso papel também explicar para receber qualquer tipo de relato, independente qual que seja, a gente tem que receber, tem que olhar e tem que dar um retorno. E quando a gente fala isso, a gente fala. Quer falar? Quer falar? Como? Ia falar alguma coisa? Não, o Starlink agora, né? Foi o que mais aconteceu agora de relatos referente ao Starlink. E normalmente as pessoas falam assim, quando abre o ticket, né? Para registrar o evento, ela fala assim, eu estou aqui na cidade de Ceará, Mirim, né? E eu vi um monte de luzinha, parecia um rosário, assim, voando. Mas aí o cara não fala a hora, não fala dia, não fala o que se fotografou, se viu, só fala assim, o que é? Então você perde muito tempo com isso, né? No caso do Starlink, ele já está cansado, manda as imagens, né? Já mandou, foi isso que você viu? Eu falo, foi isso mesmo. Então pronto, fecha o registro do evento, né? E é raríssimo Agora, pegar. é isso que eu ia falar. É muito raro, são poucas as pessoas que. Quer dizer, são milhões de pessoas que já viram, mas comparado ao mundo, são poucas pessoas que viram um objeto voador genuíno, assim. Um objeto voador não identificado, sem uma explicação, deixando claro que nem sempre um OVNI é uma aeronave extraterrestre. É um objeto voador identificado que lá na frente a gente pode identificar como satélite, como um evento atmosférico, meteorológico, alguma coisa assim. O erro de interpretação é o mais comum, né? A gente tem no nosso subconsciente que quer ver um disco voador, né? Alguma coisa ou sobrenatural. Então a gente tenta adaptar qualquer coisa e de repente você vê Vênus no céu, aí você começa a falar que andou, né? Que você viu mexer, que foi para lá, foi para cá, e você vai ver não aconteceu isso, né? E muitas vezes é ruim porque a forma como a gente vai analisar, a pessoa às vezes até fica bem magoada, né? Você fala, não, olha, não é um disco voador, né? Xingam a gente. Quando eu entrevistei o Tony, ele falou exatamente isso. E eu falei que já me chamaram de ufólogozinho de esquerda. Só porque eu falei que aquilo era um reflexo no vidro. Acho que isso é a pior coisa que tem. Eu lembro uma vez o Gevaer, que é o editor da revista UFO, né, me convidou para um evento, ou foi o Petit, em Rio das Ostras, né? E aí eu estava lá, eu fiz a minha palestra, e a minha palestra foi da análise de umas fotos e vídeos, mostrar exatamente erro de interpretação, né? O Claudeir, quando estava vivo, ele considerava 3% dos avistamentos poderiam ser, assim, não ter explicação, né? E mesmo assim ele falou, mesmo desses 3%, pode ser alguma coisa que a gente não sabe explicar agora, né? Eu Exato. concordo com ele, né? E aí eu estava numa palestra, dei a palestra, aí uma moça levantou, mas ela acabou comigo, cara. Mas acabou. Ela falou, como você vem aqui numa palestra de disco voador e falar que eles não existem? Você com esse, eu lembro que ela usou um termo assim, você com esse sorrisinho idiota na cara, vem aqui sabonar esse monte de foto de... Aí, nossa, foi uma encrenca. Ficou aquele A moça acabou. Então, vou aproveitar esse gancho. Então, por que hoje, com esse tanto de câmera que a gente tem, câmera de segurança, câmera de avião, câmera de... a gente não pega a imagem perfeita, a imagem final, a evidência que todos esperavam?
Cara, eu acho que a primeira coisa que é muito engraçada, antes de tudo isso daí, de você ter câmeras fixas, né? Quando começou esse boom de celular começar a filmar, né? É que quando o cara vê um objeto estranho, ele começa a ter Parkinson, né? Nunca tremeu tanto na vida, né? Então, isso daí já deixa a gente meio esquisito, né? De acreditar. Mas prova realmente de vídeo são muito poucas, né? Eu acho até que conta nos dedos aí aquelas que são impactantes, né? Eu até diria que uma das mais impactantes é aquela do México, né? Da patrulha, né? Contra narcotraficante, que fez um vídeo em infravermelho, né? De vários objetos. Eu achei aquele ali muito interessante e difícil de você achar alguma coisa que esteja errada. Tem alguns videozinhos que eu tenho aí também que são muito estranhos. Eu acho que eu nem sei se eu tenho mais esses vídeos. Eu tive o seguinte, só abrindo um outro gancho aí, há um tempinho atrás, todo esse meu arquivo, né? Eu morava numa casa, num bairro aqui próximo, e aí eu tinha o meu escritório ficava em cima da casa, né? E do lado da caixa d'água. A caixa d'água era um pouquinho mais alta do meu escritório. E aí eu fiz uma divisória ali, né? Fiz um escritóriozinho ali para mim. E aí essa praga dessa caixa d'água, uma hora estourou a boia, ela encheu, e meus armários, minhas coisas ficavam do lado dela. Então inundou tudo. Eu perdi computador, eu tinha umas placas de vídeos caríssimas que eu tinha importado, todas as fitas VHS, mas tudo apodreceu, livro, revista, relato, eu perdi, assim, eu acho que 90% das coisas, né? E aí o que sobrou, né, aquele monte de nojeira, as folhas, né, grudaram, né, tinha muito relato com desenhos. Na época, isso eu não lembro quanto que foi exatamente, mas tem bastante tempo. O meu pai, durante um tempo, ele trabalhou no extinto SNI, né? Aí quando ele assumiu, eu falei, pô, uma documentação que está escondida aí, né? A gente tem aqueles casos da Operação Prato, pô, umas cópias escondidas desse troço para mim, né? E o Coronel Holanda da época, ele falou que tinha vídeos, né? Filmes. Acho que eram 7 filmes. Então, pô, procura. Eram 22 horas, né, mais ou menos, que ele falou de vídeo. Aí eu pedi para ele tentar caçar, ele achou muito papel, né, dos relatos, que depois apareceu tudo. Então, tudo aquilo ali eu tinha, ele falou, mas não deixa isso aí no seu arquivo pessoal, que enquanto eu estiver aqui, você não pode falar que, né, seu pai cedeu esse material para você. Eu falei, não, pode tranquilo. Aí deixei guardado, mas depois foi tudo liberado, não teve nada. E eu queria o vídeo, não teve jeito. Ele falou, olha, cacei, não tem vídeo. Se teve, não consegui achar registro nenhum. Então, mesmo os vídeos do Holanda, né, que o cara falou, eu filmei com um fotógrafo profissional, o cara era cinegrafista da Band, né, a atual Band, né, e não achei. Eu falei, putz, então para onde que foi esse troço, né? Então, de evidência, realmente tem muita coisa para dizer, não. Mas agora, tem uma evidência que você participou dela, que eu acho, para mim, uma das mais evidências das evidências. Capão Redondo, em 98. Aquilo ali foi o quê? Capão Redondo impressionou, porque a gente tinha um vídeo muito bom, né? Um garoto filmou uma bolinha de luz passeando no bairro. Primeira coisa que a gente faz quando vai analisar uma coisa assim, a gente vai lá e fotografa e filma da onde a testemunha viu. E saímos medindo tudo. Na época já tinha o GPS, mas não é igual ao celular, né? Era uma calculadorazinha que recebia e ele escrevia as coordenadas, não tinha nada gráfico. Então você anotava as coordenadas, depois você tinha que ir no mapa plotar as coordenadas, a gente fez isso e fotografamos de tudo que é ano. Ali, olha, eu nunca vi tanto gato de eletricidade na minha vida. É um bairro relativamente pobre, né? Esse garoto que filmou, ele é filho de um pastor, né? O pastor morava numa casa fantástica lá, muito boa, né? E as casas razoáveis ali, mas e um riachozinho embaixo. Cara,
fio passando para tudo que é lado, pendurado para tudo que é lado, ninguém pagava luz naquele bairro. Mas eram maçarocas gigantescas de fios, então não tinha jeito daquele troço voar ali. Tem horas que você vê que ele está passando debaixo de cabos. Pipa, né? Ele falou que era uma pipa com uma lanterna, impossível. Aí falamos o seguinte, é a pipa, então vamos para lá, vamos pegar, pendurar uma lanterna uma vela numa pipa, uma lanterna, e vamos fazer, vamos tentar reproduzir. Não lá, né, mas aqui, pegamos uma pipa, filmamos, né, você pegava uma garrafa PET, corta, bota uma vela no gargalozinho, vira ela ao contrário, então protege. Cara, a luz é amarela e fica bruxuleando, né, fica mudando de intensidade. Aquela de Capão Redondo é constante. Aí eu falei, pô, se é constante, qual a potência luminosa que a gente pode ter? Então pegamos o poste que estava do lado, identificamos qual a lâmpada que estava naquele poste e levamos no especialista. Né? Falou, olha, qual a potência luminosa desse objeto? Né? E na época ele falou, olha, isso daí tem a potência luminosa superior à dessa lâmpada de mercúrio. Na época a iluminação pública era a lâmpada de mercúrio. E vamos ver que quantidade de bateria da época que a gente teria, não existiam essas baterias de lítio na época, né? Que hoje são relativamente leves, né? Tanto é que esses dronezinhos, né? Eles voam porque a bateria é leve, né? E aí fomos ver todos esses carros, cara, não tinha explicação. Aí teve um cara que falou, não, isso é um helicóptero desses de controle remoto. Eu falei, não, tem que ter alguém que... Eu tinha ouvido falar que existia em São Paulo um concurso, aqui no estado de São Paulo, um concurso desse de voo de helicópterozinho, controle remoto. Fomos atrás do cara que ganhou o primeiro lugar. Mostramos o vídeo, conversando, ele falou, olha, Ricardo, esses helicópteros são muito estáveis. Um dos testes que a gente faz que conta ponto é fazer o helicóptero levar uma cargazinha. É muito estável, ele derruba qualquer bobeira, um ventinho derruba o helicóptero. Então, não tem jeito de voar de noite naquela quantidade de fio, aí eu mostrei fotos da região, né? Não tem jeito. Aí eu falei, porra, então vamos ver a trajetória de novo. Voltamos lá em Capão Redondo, é uma baixadona, ali onde foi filmado é um morro. Você tem uma baixada embaixo, um riachinho, e essa quantidade enorme de fios. Aí fomos atrás desse testemunho. Onde é que você viu depois que passa o vídeo, ele some? Falei, pô, alguém deve ter visto. Aí saímos batendo de porta em porta, achamos várias testemunhas. Falei, não, eu vi essa luzinha passando aqui. A gente tinha estimado, pela luminosidade, que ela devia ter 20 centímetros, 20 a 40 centímetros, seria algo assim, né, desse tamanho, mais ou menos, 20 centímetros. E aí, plotamos a trajetória desse riachinho. Esse riachinho passava pelo muro das casas, né, o muro atrás das casas, né, eles fechavam o riacho. Aí eu comecei a entrar lá, ali era o esgoto das casas, esgoto em céu aberto, cara, na maior capital do hemisfério sul, cara, um fedor de desgraçado. Aí eu comecei a entrar naquele troço lá, cara, eu vi as ratazanas mais extraterrestres do planeta. Sem brincadeira, eram uns monstros peludos. Eu falei, bicho, o que se dane ufologia, não vou entrar aí, não. Aí eu falei, Cláudio, aí você entra aí. Eu falei, Deus me livre. Então, aí abandonamos ali, tentamos, o riacho seguia muito longe, né? E ali é uma região que na época, eu não sei hoje, é uma mortandade danada. Ali era comandado por algumas milícias que executavam qualquer um que estava andando ali perguntando, né? E aí o próprio pastor falou, olha, não se aventura aí não, que aqui eles matam. E aí desistimos. Mas todas as evidências eram muito fortes. As imagens são realmente fantásticas. O relato do menino e da irmã, né? Toda a família que viu também. É algo fantástico. Mas, deixa eu te perguntar, hoje, quando você começou na ufologia, você imaginaria que ela estaria... Não, você imaginava que ela estaria aonde nesse momento? Você começou em 73, você falou, em 70 e pouco teve seu avistamento.
O que você imaginava para o futuro da ufologia? Em 2020 a gente já teria o contato? A gente já estaria em Marte? Como eu sou da área de ciência, né, hoje não, né, a minha área hoje é TI, né, sou responsável pela TI do INPE. Mas na época, né, que eu me empolguei muito quando eu entrei no INPE, eu trabalhava com pesquisa em astrofísica, né, não a pesquisa em si, mas a construção dos telescópios para gerar a pesquisa, né. E eu falei, puxa, vai chegar um momento, né, primeiro da miniaturização, né, que já estava começando na época, né, de câmeras menores, mais potentes, né, e a gente vai começar a filmar muito desses discos voadores e a gente vai ter que se profissionalizar, né. Então, a gente vai fazer grupos fortes, os Estados Unidos, a Europa, em vários países na época, começaram a ter grupos profissionais formados com cientistas, né, e não pessoas leigas, né? Nada impede que um cara goste, comece a estudar e entra, como nós entramos na ufologia. Mas precisava alguém que chegasse assim e falar, um especialista em imagens, um especialista em eletromagnetismo, um cara que manje muito, formar grupos que discutissem os casos, né? Como tinha até um programa de televisão aí uns tempos atrás que era assim, era uma meia dúzia de pesquisadores, eles botavam na mesa o avistamento, né, ou casos antigos ou casos atuais, e falavam, olha, isso aqui a gente pode explicar assim assado, isso aqui é inexplicável. Então eu imaginava isso. E em termos de tecnologia, eu imaginava, né, uma coisa que tem hoje, né, que é isso aqui, né, que é o celular. Esse celular aqui tem mais potência das máquinas que eu usava na década de 80, né, os primeiros computadores que surgiram. Hoje o celular tem mais potência, mais tecnologia embarcada do que a nave Apollo que pousou na Lua. Exatamente. Né? Então eu imaginava isso, que a gente teria... Estava começando o celular, né? Eu falei, puxa vida, o celular é comunicação. Então, comunicação eu já vou poder botar aonde eu estou, já vou poder transmitir as minhas imagens, né? Os meus dados já vão ficar aqui na minha mão. Então, eu imaginava muito isso, que as coisas iam ficar muito mais fáceis, né? Você tinha escritores de ficção científica na época, né? O próprio Star Trek, né? A quantidade de gadgets, né? Que hoje são realidades, né? Então, na época, eu já pensava muito nisso, da instrumentação de pesquisa, ia melhorar muito e acabou melhorando mesmo, né? Mas, em termos de conhecimento, eu acho que não mudou nada, não. Assim, você não tem nada hoje impactante que não tenha ocorrido em 1980 no primeiro Congresso Internacional de Ufologia, aquilo que o Hynek falou na época, né, de mostrando casos que eram inexplicáveis e casos que eram explicáveis, né? Eu acho que continua igual, né? Você tem uma quantidade pequenininha. Para terminar, você falou de impactante. Qual o caso que você pesquisou mais impactante? Aquele assim que não tem explicação. Você fala, esse aqui para mim é evidência de que estamos sendo visitados, de que não estamos sós. Qual foi o caso, para a gente terminar, qual foi o caso que te impactou mais, que você pesquisou? Para mim foi a noite oficial dos UFOs, porque eu tive testemunhas militares, né? O áudio hoje da comunicação com testemunhas que estavam em aviões passando aqui por perto, né? Que registraram. Você teve caças militares, quer dizer, o piloto de caça é o cara mais bem treinado para não marcar bobeira, né? Ele tem reações extremamente rápidas e ele conhece o que está acontecendo em volta dele, né? Eu sei, meu pai e meu padrasto, meu pai e meu sogro foram. Então, a gente sabe que um depoimento primeiro de um piloto comercial e depois de um piloto militar, são muito impactantes, são muito fortes. E esse caso de 86, a gente teve registro em radar, o relato, né, dos pilotos militares e o relato das testemunhas de solo, né? Foram muito fortes.
E hoje, um dos grandes problemas de você fazer pesquisa ufológica, né, é o que a gente chama de contaminação sociológica, né? Você vê na televisão hoje uma quantidade gigantesca de programas que mostram vídeos de UFOs, né, ou de assuntos relacionados à ufologia, e que, na maioria das vezes, são muito fracos, né, em termos de o que eles estão mostrando e o que eles querem provar. E aí, o que isso traz? Traz a pessoa, ela quer condicionar o avistamento dele a algo que ela viu na televisão. Então, ela tenta adaptar aquilo ali, né? Então, esse aspecto de contaminação sociológica atrapalha bastante na pesquisa, né? E em 86, depois, isso foi muito comum, porque a gente saiu caçando atrás de novas testemunhas, né? Aqui tinha um colega grande ufólogo, que era da aeronáutica, que era o Baranossi. O Baranossi trabalhava na época do CTA, né? E a gente conversava muito, e o Baranoff é muito entrão, ele entra nas salas, pergunta, vai lá no comando geral, pergunta, pô, brigadeiro, e esse disco voador aí, como é que vai ficar? Ele era muito gente boa, o Baranoff. Infelizmente não está mais entre a gente, né? Mas a gente conversava muito, e aí o que a gente via, eu falei, pô, Baranoff, a gente precisa pegar mais testemunhas. E aí fomos em uma região que teve bastante avistamento, né, nesse período, um bairro aqui também afastado, e as pessoas começaram a relatar igualzinho saiu no Fantástico na época. Né? Poxa, mas não foi isso que você falou antes. Aí a pessoa adapta a história dela, porque de repente, né, quer que você tenha confirmação. Não, eu vi igual. Se eu vi igual, eu tenho o direito de dizer que é um discoador, porque lá a televisão falou que o meu foi igualzinho. Então ela descreve exatamente igual, mas antes até descrevia diferente. Então é isso. Legal demais. Gente, Ricardo, eu queria agradecer muito essa participação. A gente tem papo aí para horas e horas e horas. Espero que quando você venha para Brasília me avise, porque você fala para me avisar que me avisa está indo embora já, é difícil a gente se encontrar. Então, eu queria só agradecer mais uma vez a sua presença, deixar aberto o canal se você quiser participar. E, pessoal, é isso. O Ricardo Varela esteve aqui com a gente. Espero que tenham gostado. Vou deixar aqui a descrição do vídeo e tudo mais, para quem quiser acompanhar. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.